O Eu Acredito Podcast valoriza a importância do testemunho para o fortalecimento da fé em Cristo Jesus. No entanto, é fundamental ressaltar que as experiências individuais isoladas apresentadas neste canal não devem ser consideradas como doutrina bíblica. As opiniões expressas pelos convidados não representam necessariamente a posição oficial do podcast. Olá, nação, eu acredito na minha geração. Estamos iniciando agora mais um episódio do Eu Acredito Podcast. Você que chegou em nosso canal e está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Não é inscrito? Se inscreva, ative o sininho de notificações, deixe o seu like, seu gostei, compartilhe com mais alguém. Assim fazendo, a plataforma vai compreender que o nosso conteúdo é relevante, de fato é, por si só vai recomendar para mais pessoas. Você que já faz parte da nossa família de mais de 535 mil inscritos, muito obrigado por você fazer essa programação toda especial acontecer, até porque esse podcast acontece para você, por você, para mais ninguém, e tudo que nós fazemos aqui tributamos louvores, honras e glórias a Deus. Todas as semanas recebemos a esta mesa convidados especiais. Hoje não é diferente, tá? E o nosso convidado é de peso, é de peso. É por isso que eu trago ajuda. Ao meu lado está aqui o pastor Carlos Cardoso para me ajudar a mediar esse podcast, né? Eita, que honra, né? Hoje vai ser tremendo, eu acredito que vamos aprender muito e vamos crescer na graça e no conhecimento, né? É isso aí, né? O nosso convidado de hoje, doutor Tarsus Licurgo, mais uma vez abrilhantando a mesa do Eu Acredito Podcast. Obrigado. Meu irmão, muito obrigado pelo convite, pastor Fábio, pastor Carlos. Eu estou um pouco preocupado, eu confesso a vocês, vou até falar para minha esposa, você não trouxe uma gravata não, para mim não aí. Porque como é que eu fico aqui nesse negócio? Esses homens são elegantes demais. Eu tô aqui, pareço tô aqui um mendigo desse jeito daqui. Isso? Eu tô parecendo um mendigo com essa camisa. Olha essa camisa meio velha até. Tá até meio velha, tá, não tá não? E o senhor gosta de preto, né, pastor? Rapaz, um dia ela chegou e postou uma foto do varal. As camisas lavando aí, tava pendurada assim num varal. Sei quantas camisas pretas, sabe? Ela postou, fez um sucesso essa foto, não foi, Camilo? Fez um sucesso enorme. É porque eu viajo muito e por ficar pensando qual é a roupa, eu não fico, a minha roupa é a mesma, eu só uso a mesma roupa. Aí, entendeu? Quando vai ficando ruim, eu compro igual, tudo. Eu acho melhor pra mim, né? Mas eu respeito quem gosta das roupas bonitas assim, eu admiro até. Vou chegar nesse nível aí. E esse K é o quê, homem? Esse negócio aqui? É King Ternos. O Eita, pessoal acabou de colocar ali, mas não vou fazer propaganda deles agora, não. Tá, deixa eu fechar a parceria. É o Príncipe Ternos. É o Príncipe Ternos. Né? Quando fechar a parceria, a gente coroa mesmo o rei, né? É isso aí. Doutor Tasso, mas o senhor então gosta de preto, né? O primeiro podcast que a gente fez, que nós falamos ali sobre racismo estrutural, que eu falei que o negro tem que ser bom e bom duas vezes para se destacar na sociedade. Aquele corte lá deu uma viralizada e as pessoas falaram, um branco falando de racismo estrutural, falando de preto, não tem muito espaço para falar sobre isso, não. Dá a entender, então, que naquela falação muita gente acha que o senhor não gosta de preto, mas o senhor só se veste de preto, aí. É porque a questão do preto é o cartão, o melhor cartão qual é? Black. O Uber mais top que tem qual é? É o Black, então O preto é top. O preto é top. Cartão Black, Uber Black, eu vou usar as camisas Black também, né? Pronto. E tem uns pretos que é raridade, igual eu, né? É preto dos olhos enverdeados. Rapaz, olha aí. Eita, olho é verde mesmo. Aqui, castanho claro. Meu Deus do cor de céu. folha seca. Olha aí. É Parabéns. chique demais. Isso é a mistura. Nossa beleza, né? A nossa mestiçagem, né? A nossa mestiçagem. Você sabe que tem muito problema no Brasil de questão de terceiro molar. Terceiro molar, o que é? Sim, aquele dente siso. O siso. Dente do juiz, sei lá como é que fala o nome. Dente... É o siso. O siso. O nome dele é o terceiro molar. Decorre da mestiçagem, porque os negros são conhecidos pela dentadura forte, bonita, né? E os brancos têm uma boca que não acompanha aquilo ali, aí com a mistura tudo, aí fica com os dentes de influência mais da raça negra com a boca da raça branca, aí os dentes não cabem na boca. Aí entorta tudo. Aí entorta tudo, aí tem que tirar o terceiro molar. Por causa disso, então. Por causa da mestiçagem, né? Nós somos um povo mestiço. E assim, amigo, essa é a nossa beleza, sabe? E quando eu falo essa questão do negrismo, já que você tocou nesse ponto, deixar bastante claro. Negrismo é um movimento político que mais se prejudica é o negro.
porque o negro fica sendo doutrinado a se vitimizar. Num país que não tem racismo estrutural, embora haja racistas, como assassinos, gente louca existe. Mas o racismo estrutural não há. E quando você prega isso, é uma vitimização que prejudica a pessoa. Eu sempre digo, lá no sertão, na minha região mesmo, que é o sertão do Nordeste, você não vê negros, você vê pessoas paupérrimas de olho azul, olho verde, loiros, passando dificuldade. Porque a esquerda ela propõe uma narrativa descolada da realidade, é impressionante. Por exemplo, a maioria do Brasil não é negra. É o que a esquerda diz. Você pode ir para qualquer lugar, meu querido. Você pode ir para qualquer lugar da face da terra. No Brasil, você vai ver. Mais de 50% da população negra não tem de jeito nenhum. É porque somos pardos e os negros, quando convém. Quando não convém, separa. Você vê que você pega um japonês aí, casou com uma manauara de ascendência indígena, ou uma moça de qualquer lugar, nasce lá o mestiço e é categorizado no censo como pardo. Aí quando convém soma como negro, sabe? É um movimento político, não tem nada a ver com o negro assim. O negro ele é prejudicado. Quem gosta do negrismo é o negrista. A gente teve a Luana Piovani, né? Ela declarou: como pode um preto votar na direita? Você vê que é política aquilo ali. Não, é senzala ideológica. Pela cor da pele você não pensa? Você não pode, pela sua cor da pele vai determinar se você é de direita, de esquerda, você é o quê? O que é que tem a ver a cor da pele com sua... Com viés político. Ou tem a ver com o seu pensamento, com sua visão de mundo, com a construção dos seus posicionamentos ideológicos, políticos, artísticos, seja lá o que for, que é que tem a cor da pele. Então o negrismo propõe uma senzala ideológica, quer mandar na forma como o negro fala, pensa e age. É um horror. Mas dizer que o racismo estrutural no Brasil não existe, não é exagerado, pastor? Porque é perceptível que em alguns lugares, por exemplo, pegando aqui no sul do Brasil, a gente vai pegar a governabilidade, ou o preto ele não é capacitado para compor o governo, ou há um racismo estrutural. Ou o preto não é capacitado para estar no topo da sociedade, ou há um racismo estrutural. Se nós pegarmos o critério que se considera preto para dizer que mais da metade da população do Brasil é preta, você teria ministro Dino como ministro do STF, Nunes Marques como ministro do STF. Esse indicado agora, Messias, ele era branco? Não. E negro, pelos critérios que se utilizam para dizer que mais de 50% da população é negro no STF. Entendeu? Porque a pessoa é assim, ó, a pessoa é treinada a dizer o seguinte: se você quer ter uma porcentagem muito grande da população sendo negra, para isso você soma os pardos. Mas quando você está procurando negros em situação de poder, você separa os pardos. Negro mesmo no Brasil, você tem quantos por cento? Deve ter 8%. E está aumentando, né? 8%. Então, essa representatividade, ela ocorre. E tanto atualmente quanto na história. Eu falei da outra vez, né? Que tivemos um presidente negro no Brasil 100 anos antes de Obama, que é Nilo Peçanha. Quase 100 anos antes de Obama, nós tivemos em 1910 um presidente negro no Brasil. Agora, a prova de fato que não há racismo estrutural, a prova de fato é o fato observável de sermos absolutamente miscigenados. Porque onde há racismo estrutural, as pessoas não se misturam. Toda família tem gente bem da tez escura e da tez clara no Brasil. Sim. A de vocês não é assim, não? Você tem tem gente clara na sua família? Eu tenho um filho claro e eu escolho a família da minha esposa, né? Ela é branca e agora minha filha veio morena. Exato. Não enegreci. Pronto, você é um caso, sua esposa é da tez mais clara. Isso. Pronto, você é um caso de belíssima miscigenação. Você é um caso clássico da beleza que é o Brasil, que é a miscigenação. E todos são assim, sabe? Minha família também tem. Tem gente escura como você e tem gente mais clara do que eu. E todas as famílias têm isso, no Brasil. Então, a nossa miscigenação, irmão, é um tratado de paz, atenção racial. Tratado de paz, atenção racial. Agora a gente quer importar modelos onde há racismo,
Não é verdade? Mas o senhor disse aí que os negros no Brasil não chegam nem a 8%. Não, eu acho que é 8%, né? A população de sem considerar os pardos. Sim, 8%. Mas então, por isso mesmo, pelos negros serem a minoria, isso não revela que sempre a minoria no Brasil, de alguma forma, eles sofrem, né? Os negros sendo a minoria, não seja por isso que os negros não têm tanto espaço no Brasil? Eu não acho que não tem espaço, não. Acabamos de ver vários ministros do STF que eram negros, assim, se a gente considerasse. Joaquim Barbosa foi. Joaquim Barbosa, não vemos aí que tivemos um presidente. Eu falei, não vemos que somos todos miscigenados. Eu não compro essa ideia, não. Não vemos que tem várias pessoas desfavorecidas sem ter o que comer, que são loiras do olho azul no sertão do Nordeste. Vá lá pro Seridó. Vamos lá marcar um dia pra gente ir. Vamos fazer isso. Você leva seu podcast Eu pra fui lá. na Paraíba, lá em Souza. Realmente tem muitos ciganos brancos que vivem em situações precárias, né? A população do sertão do Nordeste é loira do olho azul, meu amigo. Do olho verde, passando necessidade. Não são negros, não. A gente vive dentro de. Cria-se uma narrativa, se propaga isso com muita força. A gente vê que os artistas, música. Aí vem toda, né, uma formação mental para a mente Nossa, se programar e resistir e acreditar que aquilo é verdade. E aqui eu sugiro, para quem quer se aprofundar nisso, a obra de Thomas Sowell. Thomas Sowell. O cara é uma das minhas maiores influências intelectuais. Por acaso é negro, podia ser qualquer cor. Thomas Sowell. O cara é genial. Ele fala claramente isso, né? Isso prejudica o negro. Você tinha uma conhecida que, na realidade, conhecida uma amiga dos meus filhos, que ela era negra, e a mãe médica, o pai um alto servidor público, federal, pessoa de boas condições, classe média, até numa camada mais acima da classe média, entrando por cotas. Você acha que quem são as pessoas que são favorecidas dessas cotas? Entrando por cotas. Aí o que é o dano? O dano não é para ela, são para os outros negros que criam um sentimento de vitimismo, de dependência do Estado. Porque a vida é dura, irmão, para todo mundo. A vida é dura para todo mundo. Seja preto ou branco. Preto ou branco ou japonês. Ou seja, Gaso lá na Bahia chama de gaso, né? Gaso é. Gaso. Tem os negros louros, né? Isso. Os negros louros, né? Do cabelo louro, né? O cabelo ruim, mas louro. Cabelo enrolado e louro. Tem outro nome lá que antigamente falava. Galego. Galego, o galego é louro, né? O nordestino chama o galego de louro. O louro de galego. Mas qual é a mensagem? A mensagem é que a vida é dura, que você tem que trabalhar duro, independentemente da cor da sua pele. Você não deve querer depender do Estado, que isso prejudica você. A visão de mundo de militância é uma visão que destrói a pessoa, ficar na militância em vez de você ter o que fazer. Tem que estudar, tem que se preparar, tem que aprender novas línguas. Tem que deixar disso. No nosso país é uma beleza impressionante. A cor da nossa pele assim misturada. Todos os auditórios que eu vou, de norte a sul, leste a oeste, é uma coisa bonita. Você tem gente de todas as cores, cara. Isso é um negócio assim único, belíssimo. Você sabe uma coisa linda que tem? Em outros países não é assim. Em outros países você vai para uma associação, ou mesmo na igreja, viu? Mesmo na igreja. Por exemplo, há anos nós fazíamos um nosso seminário nos Estados Unidos. Nós fizemos nosso seminário nos Estados Unidos. Pessoas de Deus, pessoas piedosas. Mas tinha uma característica que me chamava a atenção. Quando reuníamos os pastores, os seminaristas, isso faz muitos anos, reuniam-se os seminaristas para nós irmos visitar algumas igrejas. Visitávamos a Assembleia de Deus, a Metodista, a Presbiteriana, para aprender sobre igrejas. Um aprendizado muito interessante. E eu achava interessante que antes nós entrarmos lá no carro fretado, lá no ônibus que levaria a turma de seminarista para essas
reuniões lá nos Estados Unidos, aí o pessoal esperava num lugar com várias mesas, aí uma mesa só sentava os alunos negros, noutra só os brancos. Eu disse, nossa, eu e minha esposa, brasileiro, chegar, sentava lá no meio lá da mesa dos negros, ficar conversando, tudo bem, tudo não sei o quê, os caras ficavam assim, mas via... Brasil não é assim, cara. Brasil... Não tem essa segregação no Brasil, não Você existe, já né? viu isso? Você vai numa festa só negro conversando com negro, branco conversando com branco. Você já viu isso no Não, Brasil? não existe, Não existe, homem. E a gente vai perder isso? Não, lá na Bahia mesmo, um negro, quando era moleque, um negro sempre tinha um amigo branco, né? Um branco sempre tinha um amigo negro. É igual o do Todo Mundo Odeia o Chris, né? Quem era o melhor amigo do Todo Mundo do Chris? Era o Greg, branquinho, né? Como é a história do rapaz que foi cortar o cabelo, foi? Que ele queria ter... Você que me contou que eram duas crianças pequenas e o branco que cortou. Eram duas que no Brasil, olha só que coisa linda. Era um negro e um branco amigos. Só que o cabelo do negro é esse estilo assim, né? Estiloso. Estilo assim. E o do branco é como o nosso, mais assim, né? E o do branco queria ter o cabelo igual ao do negro, certo? Aí pediu a mãe, a mãe foi lá no cabeleireiro e fez o que pôde, né? Não ficou igual, né? Carraspou assim, não sei o quê. Rapaz, quando ele cortou assim, ele chegou pro amigo dele e disse assim, mamãe, agora ninguém vai saber quem é quem. Agora ninguém vai saber quem é quem. Ou seja, ele olhava a pessoa, meu irmão. É o ser humano, né? O ser humano. Assim, nós demos a solução pacífica para a tensão racial. É uma militância perversa. Uma área, um braço do comunismo ideológico que se chama o movimento político do negrismo, que está acabando com o negro, querendo mandar na forma como ele fala, pensa e age. Mas o racismo existe, né, pastor? Eu acho que o racismo existe, não existe o estrutural. Nós não somos estruturalmente racistas. Existem algumas pessoas que são racistas, por isso que o racismo existe. Mas existem pessoas que são estupradores, existem pessoas que são assassinos, existem pessoas que não gostam de nordestino, existem pessoas que não gostam de carioca, existe louco de todo tipo. Existe gente que não gosta de crentes, de cristãos. Pois é. Teve uma irmã lá que disse que todos os crentes são desprezíveis. Então, não foi foi, né, um negócio, uma moça famosa, né? Então, você tá vendo? Essa pessoa não faz um julgamento que não está de acordo com a realidade, né? Porque tem uma diversidade tão grande entre as pessoas. É como tem que ter entre os negros, entre os brancos. Nós somos misturados. E o Brasil entra essa questão, porque a gente tem quilombola, tem os índios, tem os negros, aí tem a comunidade ideológica agora, né? Dos coloridos. Quer dizer, quanto mais se divide a sociedade, mais você vê que ela fica totalmente vulnerável a narrativas. E não é só dividir, é exercer controle sobre os grupos. A ideia é essa. Não sei se eu já devo ter contado para vocês em outra oportunidade, em um podcast que eu participei, que eram 2 negros e um branco. Que eu participei não, que eu assisti. Eram 2 negros e um branco. Aí o negro disse uma opinião lá, o outro negro olhou para ele e disse, ei, rapaz, isso aí não é opinião de pretão, não. Aí o cara... O preto tem que ter uma opinião de preto. Coletiva. A gente tem que pensar... Pô, eu sou lá do sertão do Nordeste. Eu sou do sertão do Nordeste. Isso quer dizer que eu tenho que ser de uma opinião específica? Eu tenho que ter uma opinião por eu ser daquela região do sertão, onde tem aqueles cactos, eu tenho que ter uma opinião específica, um posicionamento político por conta daquilo? Não, meu amigo, eu sou livre. Nós somos livres. Ô, pastor, agora falando do caso da moça, da Luana Piovani, se referir aos cristãos como seres desprezíveis, ela não está de toda errada não, né? Porque Jesus disse que nós seríamos perseguidos e para essa sociedade seríamos desprezíveis. Então, se a igreja ela ser apenas amada, abraçada, queridinha pelo mundo, alguma coisa de errado tem com essa igreja, não? Os desprezíveis da perspectiva dela talvez sejam genuínos, né? Porque os amados pelo mundo é que deve se preocupar. Se você não sofre algum tipo de perseguição em razão da sua fé, é bom que você reavalie a sua saúde espiritual. Então, o verdadeiro cristão, ele não pode ser amado pelo mundo. O verdadeiro cristão não está de acordo com aborto, está de acordo
com drogas, não está de acordo com vários elementos que um viés político hegemônico na cultura, no entretenimento, propõe, defende. Então, sim, é um elogio, dependendo, foi até um elogio. Eu não sei qual é a posição dela, mas para ela ter dito isso, com certeza não é cristã, né? Deve ser uma posição contrária, eu não acompanho. E o cristão, ele precisa ser diferente e fazer a diferença. E a partir do momento que o cristão é diferente e faz a diferença nessa sociedade, ele jamais vai ser amado pelo mundo, porque ele não anda conforme o mundo. Ele vai ser odiado pelo mundo. E Jesus disse, né? E sereis odiados de todas as nações. Mas é perceptível que existem algumas igrejas que querem ser amadas pelo mundo. E para ser amada pelo mundo, adotam até métodos mundano a fim de ter o mundo dentro da igreja, não é? Eu ouvi falar que isso acontece, sim. Eu ouvi falar que tem igrejas assim, mas são igrejas que pregam o que não está nas Escrituras. As Escrituras não dizem em nenhum momento para nós não estarmos no mundo, mas ela diz para que não sejamos do mundo. Nós somos, inclusive, chamados para estar no mundo. A questão não é se você está ou não no mundo, a questão é quem está influenciando quem, né? Nós devemos estar no mundo para refletir a luz de Cristo para o mundo em trevas, refletir a luz de Cristo para o mundo em necessidade de arrependimento. Nós somos o sal da terra. Aí, como dizia Spurgeon, nós não somos o caramelo da terra, não. Essas igrejas querem pregar que nós somos o caramelo da terra. A mensagem não é o que a pessoa precisa ouvir, mas o que a pessoa quer ouvir. A mensagem é pautada pela vontade da audiência, quando na realidade deve ser pautada pelas Escrituras, que são confrontacionais no pecado. O homem é confrontado no que ele peca, para que ele mude, saia do conforto, vá adiante, avance em proximidade a Cristo Jesus, no processo que chamamos de santificação. É isso aí. A gente vê, infelizmente, essa questão do ser sal e ser luz é no meio, estando junto, né? E a gente ouviu muito o Salmo 1º, né? Que a gente não deve se assentar na roda dos escarnecedores, se deter no caminho do ímpio. E as pessoas, acho que não entenderam a mensagem. Não sei qual é a visão do doutor. Porque Jesus era amigo de publicano e pecadores. Se você for analisar de uma forma grosseira, Jesus não cumpriu o Salmo 1º. Que ele se sentava. Aí tu complica dizer que Jesus não cumpriu o Salmo. Mas entra Jesus não cumpriu as Escrituras. Entra na questão, quem era o Essa ímpio? É a opinião de preto. Mas veja bem, quem era o ímpio? Porque assim, parece que a igreja ela foi doutrinada a sair do mundo e não se manifestar no meio do mundo. É isso que eu quero dizer. Então, quem era o ímpio? Essa é a questão. O ímpio é aquele que não tem piedade, né? Que não tem misericórdia. Então, muitas das vezes, onde é que estava o ímpio nos dias de Jesus? Do sistema religioso, eram os fariseus, que eles não tinham misericórdia. Né? Quem eram os pecadores? Quem era o escárnio? Que era o escárnio é o alheio à verdade, né? E tudo estava dentro de um sistema religioso. Então, a gente vê que muitas das vezes a gente foi ensinado a se afastar em vez de influenciar. E ter posicionamento forte no meio das trevas. Eu creio que em todas as situações nós temos de influenciar, mas a forma como devemos fazê-lo é que é diferente. Você citou Salmos, se você for para Tito, no capítulo 3, no verso 10, talvez tenha um exemplo prático disso, que diz que você não deve debater com homens heréticos, que é traduzido por faccioso, que promove divisões. Se eu estiver aqui debatendo, nós aqui podemos estar conversando, debatendo um tema aqui. A gente aqui, né? Eu concordo, você concorda? Mas se tiver uma pessoa aqui dizendo assim, joga essa Bíblia no lixo, esse evangelho é uma porcaria, esse aí é um homem que não está susceptível ao diálogo produtivo, ele está atacando deliberadamente, ele é um herético, ou um herege, né? Porque em grego é heréticos, né? Ele está atacando deliberadamente. Então, quanto a essa pessoa, nos termos de Tito, no capítulo 3, no verso 10, nós não devemos debater. Não é que não devamos influenciar, mas é que se formos debater com uma pessoa dessa, a consequência, o ganho não haverá. Será o afastamento dele ainda mais do evangelho. Então, existem as estratégias, né? Nós devemos sentar nas mesas para influenciar, mas nós não devemos nos associar.
Ser a essas influenciado pessoas. também, né? Exato. Você não deve se associar ao pecador, a pessoa que peca deliberadamente, a pessoa que tem uma cosmovisão diferente. Não é bom para você. Você tem que ter um grupo pequeno, um grupo de pessoas com as quais você possa compartilhar suas dúvidas, seus problemas e possam orar uns aos outros mutuamente. A igreja do Senhor é isso, não é verdade? Nós temos que crescer, buscar pessoas para crescer também. Tem uma situação que diz assim, né? Se você é o melhor da sua sala, você está na sala errada, né? Isso é verdade, né? Se você é o número 1 da sua sala, pode ter certeza que você está na sala errada. Então você tem que buscar situações para você crescer, para você evoluir, para você sair da zona de conforto. Você tem que buscar situações para crescimento. Tem gente que faz assim, toda semana, ou uma vez por mês, ou 2 vezes por mês, convida uma pessoa, amigo, assim, que é muito bom em uma área ou no setor, para almoçar. Vamos almoçar, eu pago o almoço para você. Chega lá para conversar, para crescer. Como o bate-papo que eu tive com ele aqui, antes de começar, sobre questão do YouTube, como é que funciona. Nossa, é um aprendizado, né? Foi um aprendizado. Então, assim, todo mundo tem o que ensinar. Então, nós temos que estar abertos para isso, para aprender. Aprender é a grande maravilha do mundo. Sabe da história do médico do pescador? Qual é? Rapaz, essa história foi o seguinte. O pescador estava lá pescando, aí o médico, meio orgulhoso, chegou e disse assim para o pescador, assim, disse fazendo umas perguntas assim, fulano, para o pescador, você sabe de onde é que vem os ventos? Aí o pescador, sei não, doutor. Você sabe onde é que as correntezas vão? Sei não, doutor. O doutor lá sabia de tudo, né? Você sabe não sei o que? Sei não, doutor. Aí o pescador olhou para ele, o senhor sabe que peixe é esse aqui? Aí o doutor, eita, sei não. E esse outro aqui, sei não. Aí o pescador olhou pro doutor, tá vendo, doutor? Cada um com suas ignorâncias. Falou É muito forte. Eu ouvi um pastor agora, ele de uma denominação, ele começou a pregar muito. Aí o povo começou a incomodar, falar, nossa, pastor, que mensagem. E aí ele ia, né, cada vez melhorando mais, e aquilo estava enchendo o ego dele. Cara, você é bom mesmo. Até que o Espírito Santo falou com ele. E o simples está entendendo. Aí ele desconstruiu toda aquela narrativa de pregar um sermão muito poderoso, e ele falou, o evangelho é simples. E aí ele falou, vou pregar o evangelho que alcance a todos e não alguns. Embora haja pessoas que têm ministério de alcançar alguns, né? Que são importantes esses ministérios também. Mas o que eu acrescentaria ao que de maneira muito importante o senhor falou aí é o seguinte, que nós temos que saber receber críticas e elogios. As duas situações têm uma base só. Qual é a base? Nós não devemos estar no centro das nossas preocupações. O problema é esse, é que a gente se coloca no centro da nossa vida. A proposta do cristianismo é que Deus esteja lá. Quando você está no centro da sua vida, você pensa muito em você. A verdadeira humildade não é pensar menos de si, é pensar menos em si. Porque muitas pessoas acham que humildade é você falar mal assim de si. Tem um conhecido meu que eu até disse para ele uma coisa assim, né? Eu ligava para ele, aí amigo, como é que tá? Estou melhor do que eu devia estar. Aí, umas coisas, eu sou um verme rastejante, sabe aquelas coisas? Não tem isso aí, né? Eu sou um verme no deserto. Eu sou... O caco de telha que já se coçava. Eu sou menos do que nada. O caco de telha com que Jó se coçava. Essa foi forte. Eu sou um verme, o pessoal... Então essa pessoa que fala isso, ela não é humilde. Sabe por quê? Porque ela está colocando muito ela mesma no centro da preocupação dela. Isso não é humildade. Humildade não é pensar menos de si. É pensar menos em si. Né? Você não está no centro da sua vida. E aí, irmão, está a solução para problemas como ansiedade, né? Depressão. É forte. Ô, pastor, voltando a esse tema sobre a igreja e o mundo, o comportamento da igreja nesse mundo, nós hoje
percebemos também que há um avanço das igrejas chamadas de igrejas inclusivas, que é uma igreja, eu acredito que toda igreja deve ser inclusiva, né? A igreja tem que aceitar, receber todo o pecador, mas não aceita tudo. Mas essas igrejas chamadas inclusivas, na verdade, elas são igrejas progressistas, que não pregam uma mudança de vida, não pregam um comportamento cristão, não é verdade? Ou seja, hoje as pessoas, para vir para Cristo, não estão precisando mais negar a si mesmo, renunciar às suas próprias vontades, seus desejos, porque a pessoa vem como homossexual, a igreja aceita, fica como homossexual. Vem como adúltero, aceita, fica como adúltero. Mas a verdadeira igreja de Cristo não exige renúncia, não é? O que eu penso disso é o seguinte, claramente é uma igreja comunista. Inclusive ou comunista, pastor? Hã? Igreja comunista existe? Essa é um exemplo, né? Porque já vemos pela escolha do nome. O nome é belíssimo, né? Igreja inclusiva. Progressismo é um nome belíssimo. Olha a diferença, ó. Progressismo, conservadorismo. Uma coisa é avanço, né? Outra coisa é ficar para trás, manter o que... Então, assim, igreja inclusiva é um nome belíssimo para algo que não diz nada. Que inclusiva toda igreja é. Essa igreja não é inclusiva, essa que você está dizendo que aceita qualquer comportamento ou que não confronta qualquer comportamento. Essa é uma igreja permissiva. A gente tem que dar nome certo às coisas, porque da forma que a gente fala, a gente pensa. Quando a gente chama uma igreja permissiva de inclusiva, a gente vai acabar achando que ela é inclusiva mesmo. Porque toda igreja, a rigor, é inclusiva. Não tem nenhuma igreja que um homossexual, você citou o homossexualismo, tem nenhuma igreja que um homossexual entre que a igreja vai dizer, você não pode entrar aqui não, você não pode frequentar aqui não. Você conhece alguma? Não. Não tem nenhuma igreja. Aliás, tudo que a igreja quer é que o pecador entra. Que as pessoas dos seus vieses diferentes estejam lá. Porque a genuína transformação é de dentro para fora. Quem é confrontacional é o evangelho pregado genuinamente. Não é o pastor. O pastor deve expor o evangelho. O evangelho é confrontacional. Agora, no cristianismo, você não tem que mudar nada da sua vida para você se entregar ao Senhor. Isso é importante a gente dizer. Porque tem muita gente que luta com situações graves assim, né? Da própria vida, decorrente de traumas, decorrente de abusos e etc, etc, etc. E outras situações acham que são desafios muito grandes na vida deles, eles não se entregam ao Senhor porque acham que precisam mudar aquilo para se entregar ao Senhor. Não precisa. Você vá a Deus da forma que você está. Da forma que você está. Abra o seu coração. E a partir daí, a mudança vai se dar de dentro para fora. É só desse tipo que você pode dizer que mudança e liberdade podem andar juntas. Quando é que mudança e liberdade andam juntas? Quando a mudança não é de fora para dentro, mas muda de dentro para fora e, portanto, você quer mudar. Essa é a igreja genuína, a igreja bíblica, a igreja que confronta o pecado por meio das Escrituras e confia que aquela pessoa que está ouvindo aquela mensagem confrontacional, ela tem de saber que ela não está só, que as caminhadas às vezes são difíceis, mas o Espírito de Deus estará com elas naquela caminhada até que ela atinja a libertação do pecado. Eu estou com um caso agora, de um pastor mandou para mim, de uma pessoa que ela tem comportamento, como é que eu vou dizer aqui? Ela teve relacionamentos com uma mulher que tem relacionamentos com outra mulher, e ela está na igreja, sabe que é errado, não abandonou a prática e quer batizar a todo custo. E aí? E aí, batiza ou não batiza, pastor? Uma pessoa que não abandonou ela a prática. Reconhece mas ela quer Jesus. Que é esse caso. Ela entrou no meio e ela quer. Primeiro, a gente tem que deixar claro o seguinte, em relação à sexualidade, né? Sim. Qualquer modelo de sexualidade ou de prática sexual fora do homem e a mulher no casamento é igualmente pecaminoso. Qualquer modelo fora do homem e a mulher no casamento é igualmente pecaminoso. E qualquer modelo fora disso, a pessoa tem que ser orientada a deixar e voltar para a forma como de fato foi criado para ser. Criado para ser.
Agora, vamos pensar o que é o batismo nas águas, né? Sim. O que é o batismo? O batismo é uma exteriorização perceptível de algo que já aconteceu no coração dela. Então, se essa pessoa de fato já aconteceu aquilo, dentro dela, ela não vai querer promover um estilo de vida pecaminoso. Então, a vontade de promoção de estilo de vida pecaminoso é um indício de que não houve conversão genuína. É diferente de uma pessoa que se converte genuinamente, entrega sua vida ao Senhor, está na caminhada e tem uma queda, mas aquilo faz mal para ela. Entendeu? Aí ela se reconcilia com Deus. Uma pessoa que tem envolvimento com droga, por exemplo, com bebida, para citar outros exemplos, para não achar que é uma coisa direcionada unicamente à questão do homossexualismo. Podemos citar também, mas eu só tenho cuidado para não achar que é só isso. São várias coisas, para abranger várias coisas. Então, uma pessoa que tem problema com alcoolismo, aquilo vai destruí-la, ela se converte, o Senhor trabalha no coração dela, aí ela vai num momento, toma uma taça de vinho e aquilo ali dá o gatilho lá, ela volta tudo e aquilo ela faz mal, sente mal. Então, Senhor, eu me arrependo, pede ajuda. Essa pessoa indício que ela é salva. O arrependimento. O arrependimento. O Espírito de Deus, quando habita em nós, faz com que nós não nos sintamos confortáveis na exposição ao pecado. Não é que nós não pequemos, podemos eventualmente pecar, mas a nossa natureza não é mais essa. Não pecamos em paz. Não pecamos em paz. Ou não temos paz no pecado, né? Exato. É por isso que eu digo uma coisa controversa, que quase ninguém concorda comigo, é por isso que eu não creio que o santo seja pecador. O senhor acredita que uma vez que a gente teve um encontro com Cristo, não somos mais pecadores? Acredito, nós somos santos. Por causa da justificação, né? Somos justificados, nós não somos pecadores. Deus não vê mais pecado. Isso. Não quer dizer que eventualmente você não possa pecar. Porque quem critica. Eu creio assim. Porque quem critica o que eu digo não está entendendo o que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo que aquele que entrega a sua vida ao Senhor não possa eventualmente pecar. Eu estou dizendo que quem entrega a sua vida ao Senhor não tem mais a natureza de pecador e, portanto, quando eventualmente peca, aquilo faz mal para ele. O Espírito Santo de Deus adverte, você sente uma coisa ruim dentro de si. E aí você é movido ao arrependimento, à volta, ao perdão. Você está entendendo? Eu entendi a fala do senhor, mas então na visão do senhor, pecar não me faz um pecador. E por que Paulo usa a expressão e se intitula o maior de todos os pecadores? Mas depois que você entrega a sua vida ao Senhor, genuinamente, você não é mais aquilo. Você não é mais aquilo. É bom até ver o texto, porque você não é mais aquilo quando você entrega a sua vida genuinamente ao Senhor. Agora, Paulo foi, né? O maior de todos os pecadores. Foi o maior combatente e perseguidor dos cristãos. Paulo era um Osama Bin Laden, meu querido, da época. Quem popularizou a conversão de Paulo foi o livro de Atos. Se não fosse o livro de Atos, Paulo não teria suas cartas sido aceitas. Porque Paulo era um perverso perseguidor dos cristãos. Tanto que a primeira aparição dele nas Escrituras se dá numa cena de assassinato. Estevão morrendo. É ali que Paulo aparece pela primeira vez. Saulo ou Paulo sempre tiveram o mesmo nome, né? A gente já falou sobre isso, mas ali o Paulo vai dizer que tem um espinho na carne. O senhor já falou. Já falamos sobre isso aqui. Mas tem Romanos 7, vamos lá. Porque Romanos 7, Paulo cita 3 vezes o pecado que habita em mim. Ele fala o pecado que habita em mim, que é a natureza, né? E ele vai dizer também que aquilo que eu quero, eu não faço. Mas aquilo que eu não quero, eu faço. Mas aí entra numa questão. Porque quando a gente entra na justificação, Deus não vê mais pecado. Isso é algo que é libertador em ponto. Deus não vê mais pecado em mim, eu não vou mais pecar. Não. Deus não vê mais pecado em mim porque eu já não vou mais me conformar no pecado. Eu vou dar um exemplo de uma senhora que me segue, uma senhora bem idosa, e ela passou numa casa e pegou uma flor, sem pedir. Ela me mandou um áudio chorando, falou, pastor, eu pequei.
Eu cometi um pecado. Eu peguei uma flor sem pedir autorização. É. Olha que coisa Simplicidade, simples. né? Aí eu falei, mano, vai lá. Bate palma, que a senhora só vai se sentir paz se fizer isso. Bate palma e diz, olha, eu peguei uma flor sem pedir. Ela foi na hora. E ela falou, pastor, muito obrigado. A mulher falou, não precisava nem ter vindo. As flores tá aí, podia ser. Mas veja, coisa algo tão simples. Mas você vê, ela se sentiu tão constrangida. Você tá entendendo? Então, eu acredito na justificação, que Deus não vê mais pecado, mas eu estou debaixo de uma natureza pecaminosa. Mas se eu estou debaixo de uma natureza pecaminosa, eu sou pecador. Eu acho que a nossa natureza, quando o Espírito de Deus habita em nós, nós não temos natureza de pecador, senão nós seríamos fulminados. Nós não temos. Agora, o que acontece é o seguinte: eventualmente a pessoa pode pecar, mas se sente mal, porque aquela não é mais a natureza dele. O pecador, da natureza de pecador, ele peca achando bom. Se vangloriando. E quer mais. Mas aí a gente não poderia pontuar o pecador inverterado, que é aquele cara que peca e não tá nem aí, e separá-lo do pecador arrependido, aquele que peca, mas se prostra aos pés da cruz. Eu, por exemplo, eu me considero um pecador arrependido, porque eu reconheço que em alguns momentos pratico o que eu não deveria praticar, erro de forma consciente ou inconsciente. Mas por que você não deveria praticar se você é sua natureza de pecador? Por que você deveria praticar? Se Deus não lhe deu nova natureza, no caso? Não, me deu uma nova natureza, mas eu peco de forma inconsciente. Mas aí, quando eu peco de forma inconsciente e tenho a consciência do pecado, eu me prostro diante de Cristo e falo, Senhor, me perdoa. Então eu me considero um pecador arrependido que se arrepende quando erra. Eu só não vejo a necessidade de você se considerar pecador. Porque eu acho que a necessidade que você acha de se considerar pecador é porque você eventualmente pode pecar. Mas não é necessário isso. Se eu chamar vocês aqui, rapaz, vamos amanhã pescar, aqui, balneário, vamos pescar. Nós vamos pescar, mas a gente não vai botar no nosso currículo, a gente é pescador. Não. Certo? Então, aquele que não é pescador, não tem a descrição de pescador, pode eventualmente pescar. Então, aquele que não é pecador pode eventualmente pecar. Qual é a diferença? Que você sente isso no seu coração. Mas é questão de nomenclatura, né? Questão de nomenclatura. Agora, eu opto por essa descrição da maneira que eu faço, por achar absolutamente incompatível uma natureza pecaminosa, não o eventual pecado, mas uma natureza pecaminosa coabitando com o Espírito Santo de Deus. A pessoa seria fulminado. Eu entendi completamente a visão do senhor, mas eu acho muito estranho também chegar diante de Deus me considerando um santo. Por ele, não por mim. Não, mas eu chegar diante dele, Senhor, eu estou aqui porque eu sou santo. Não, eu acho mais fácil chegar diante dele me considerando pecador. Senhor, eu estou aqui como pecador. Mas você não está lá porque você é pecador, não. Você está lá pelo que Cristo fez por nós. Pelo que Cristo fez por nós. Outra coisa importante deixar bastante claro, né? A salvação é unicamente graças ao sacrifício de Jesus na cruz. Ele é suficiente para a salvação. Não há nada que nós possamos fazer para contribuir a isso. Basta que abramos o nosso coração, é aceitar o que foi feito. Eu não vejo necessidade nisso de você dizer, você não é mais de natureza pecaminosa, porque o Espírito do Deus Todo-Poderoso passou a habitar em você. E o Espírito do Deus Todo-Poderoso passou a habitar em você pelo sacrifício feito pelo Filho de Deus, pelo Deus missionário, o Logos encarnado, fez na cruz. Ele restabeleceu essa ponte. Ele não apenas ao vir à Terra, ele trouxe a divindade à humanidade, mas também, ao morrer e ascender aos céus, ele leva a nossa humanidade de volta para Deus. Então, ele restabelece a ponte. Mas o importante é que, graças ao que ele fez, nós conseguimos viver uma nova natureza. Porque assim, eu sempre digo uma questão, Dr. Tassos e Fábio, assim, ninguém é pecador porque peca. Essa também é uma grande questão na religião. Acho que tanto por crente, salvo ou não salvo. Por que a gente comete pecado? Por causa da natureza.
Porque veja que Davi disse, em pecado me concebeu minha mãe. A gente já nasce sobre o pecado. Então, a gente sempre vai estar propenso a errar o alvo. Que é, mesmo estando na igreja, com o Espírito Santo, como o senhor acabou de falar, né? A gente erra, mas o Espírito Santo vai nos levar ao arrependimento. Você sabe que o teu lugar não é mais no pecado. Então, quando Jesus diz, né, como a serpente foi levantada no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado para que todo aquele que nele crê não pereça. Quer dizer, o que aconteceu a serpente? Quem era picado pelo veneno morria. Toda a humanidade estava envenenada no pecado, com o vírus do pecado. Qual é o único meio de você ser livre desse vírus? É olhando para a cruz. Né? É o que ele fez. Eu também creio muito nisso. Não é pelo que eu faço, é pelo que ele já fez. Então eu sou perdoado e essa questão de ser pecador porque peca, ela é meio complexa. Não, é pecador não porque peca, mas porque herdou uma natureza adâmica. Isso. O primeiro homem, por desobedecer no Éden, trouxe essa natureza até os dias de hoje. É claro. Claro, eu concordo plenamente com você. Só que Deus agiu. E como foi que ele agiu? Ele morreu em nosso lugar. Ele tornou-se maldito em nosso lugar. Você vê lá em Gênesis, no capítulo 2, tá tudo bem, capítulo 3 tem a queda. Gênesis 3:14, depois do casal decidir trazer para si a fonte da moralidade, comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, Gênesis 14 você vê que a maldição recai sobre a serpente. Em Gênesis 3:17, logo depois, quando Adão está lá e Deus olha para Adão ali, Adão vai dizer, pronto, agora vai recair sobre mim. Deve ter sido um momento de muita tensão. Mas quando a maldição de Deus cai, Deus desvia e cai sobre a terra. Ele desvia e cai sobre a terra. Por que ele faz isso? Porque ele quer lidar definitivamente com esse problema mais à frente e de forma definitiva, conforme eu disse. E não é sobre a terra porque Adão é feito da terra. Porque os animais também são feitos da terra. Está lá em Gênesis 2:19. São feitos da terra os animais. Mas é porque mais à frente o próprio Deus vem em forma de homem e faz com que a maldição recaia sobre ele, o Deus que se fez homem, e como é sem pecados, para lidar definitivamente com os pecados da humanidade. Ele se torna maldito em nosso lugar. É o que as Escrituras dizem. Então, ele lida com esse problema que você identificou. Esse problema não fica sem solução. A solução para esse problema se chama cruz. A cruz é o lugar em que a linha da justiça cruza a linha do amor. Linha da justiça, porque a necessidade de julgamento é realizada, e do amor, porque Deus não faz recair sobre a humanidade, mas faz-se ele mesmo humanidade para fazer recair sobre si o que caberia a Adão e Eva, notadamente Adão, de onde foi desviada a maldição, lá em Gênesis 3:17. Posso ir além nisso? Existe algo, por exemplo, Apocalipse 13:8, o Cordeiro morreu desde a fundação do mundo. Né? Eu acredito muito em Isaías 46:10 lá, né? Eu anuncio o fim desde o princípio. Que é o que? Antes de Deus começar a história, primeiro ele terminou. Cristo morre antes da criação do homem. E existe algo sobre Gênesis 3, que o animal do sacrifício que Deus fez para vestir o homem, ele foi criado antes do homem. É Gênesis 3:21, né? Que Deus vestiu Adão e sua mulher de túnicas de pele, vestes de pele, túnicas de pele. Eu também, ali claramente é um sacrifício. O que eu entendo isso é o seguinte, né? Assim, respeitosamente colocando a minha opinião. O que eu entendo ali é que são recursos pedagógicos de Deus mostrando o que ele fará de forma bela, plena e perfeita em Jesus Cristo. É um apontamento, né? Tudo aponta para Cristo. Cristo é mais do que um profeta. Cristo é o cumprimento das profecias. Dita a mesma coisa, só que olhando agora de frente para trás. Somente pelas lentes interpretativas que são Jesus Cristo,
é que nós conseguimos dar o sentido real a essas passagens do Antigo Testamento. Esse é, inclusive, um dos 3 pilares do curso que eu ministro para os meus alunos. É que todo o Antigo Testamento deve ser visto pelas lentes interpretativas que são Jesus Cristo. Quando nós olhamos para Gênesis 3:21, que ele veste de pele Adão e sua mulher, aquilo é um sacrifício. Quanto ao fato da atemporalidade a que Apocalipse faz menção e outros trechos mais, isso é claramente uma expressão da atemporalidade de Deus. Quer dizer, Deus sabe o futuro, porque ele é o criador do tempo. E eu sempre digo isso para esclarecer, talvez já até tenha o dito isso numa das nossas reuniões, nossos podcasts, né? Que a gente teve até um com nós 3, né? Sim, que fez barulho, né? O estúdio lá estava com um problema momentâneo lá, né? Aí, eu sempre digo que a temporalidade de Deus o coloca numa situação superior à eternidade. Quando nós dizemos que Deus é eterno, isso é algo verdadeiro, porém incompleto. Porque Deus, na realidade, está acima da eternidade. Ele reside na atemporalidade. Não dizer que Deus é eterno não é errado, é incompleto. Mas é porque você dá uma característica aí que Deus é superior a ela, que é da atemporalidade. Qual é a diferença de um para o outro? A diferença é exatamente essa. Eternidade é uma categoria temporal. O que quer dizer temporal? Está dentro do tempo. E o que quer dizer estar dentro do tempo? Você nunca subverterá a ordem passado, presente, futuro. O atemporal não está submetido a essa ordem. Não está preso. Ele criou o tempo. Ele vê o futuro. Sim. Que livremente nós decidimos. A ideia de alguns de que a ciência de Deus do futuro exige a determinação no presente não é uma necessidade lógica. Poderia até ser, mas não é necessidade lógica, é uma possibilidade. Necessidade não tem de ser assim necessariamente. Porque nós podemos ter livre-arbítrio e Deus saber o futuro das nossas decisões livres. Mas se Deus sabe o seu futuro, como é que você tem liberdade? Porque está fora do tempo. Então, mesmo que se eu fosse mudar a minha decisão hoje, é essa decisão já mudada que Deus sabe no futuro. Você está entendendo? Porque está fora do tempo. Então, as pessoas às vezes acham que para eu saber como é que esses copos vão estar daqui a 5 minutos, Deus teria que determinar as coisas. Mas Deus não precisa fazer isso para saber o futuro, porque ele está fora do tempo. Ele sabe de tudo, mas não determinou tudo. Ele não precisa determinar. E eu creio que não determinou. Aí você pode perguntar, mas por que ele não determinou? Isso não seria uma agressão à soberania de Deus? Ao que eu simplesmente respondo. Seria Deus soberano para tudo, menos para nos dar livre-arbítrio? A gente que diz que Deus não pode dar livre-arbítrio porque isso afetaria a soberania de Deus. Mas espera aí, você está limitando Deus para afirmar a soberania dele? Como é que você limita Deus dizendo que ele não pode dar livre-arbítrio? E se não há livre-arbítrio, por que a necessidade de um julgamento final? Julgar pelas obras, pelas decisões dos homens? E dito a mesma coisa, pastor, em outras palavras, né, mas teologicamente próximas. Como pode não haver livre-arbítrio e ter responsabilidade humana? Você vai julgar algo, uma pessoa que não tem responsabilidade? Assim, ele diz, não, você tem responsabilidade para ser julgado. Mas como é que eu posso ter responsabilidade se eu não poderia ter feito diferente? Essa ideia de coexistência entre eventual ausência de livre-arbítrio e responsabilidade humana é uma ideia que os teólogos que defendem isso não têm uma solução. Eles entram... A resposta que eles dão... Colapsar. A resposta que eles dão é assim, são coisas, é como eu vi dizer uma vez que era um menino que andava com o menino de um lado e outro menino do outro. O menino era a ausência de livre-arbítrio, o outro era a responsabilidade e eu não deixava eles brigarem, tá? São respostas assim, é como o telhado de uma casa que se encontra e você não sabe como, assim, não tem como.
Existe algo que eu ontem veio, né? Porque a Bíblia diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. Vamos tirar Deus fora do tempo. No princípio do quê? O que existia antes desse princípio? Né? Que é entre essa questão de você colocar Deus acima da eternidade. Essa fala, porque existe algo, né? O que me levou a meditar isso ontem? É a questão da Nova Jerusalém, estado eterno, 12 portas aberta. Porta é lugar de acesso. Vamos ter acesso aqui, se tudo acabou. Então, no estado de glorificação, existe, na minha percepção, dentro de um princípio, existe coisas que estão muito além do que a gente acredita e vê aqui. Que a gente só vai ter dimensão no estado de glória. E sobre essa questão, eu acho muito forte, por exemplo, Ezequias, né, que é a questão do livre-arbítrio. Deus falou que ele ia morrer. Como Deus falou que Nínive seria subvertida. Deus não mandou Jonas pregar para Nínive dizendo, se arrependa. Nínive será subvertida, será destruída. O povo se arrependeu e Ezequias se arrependeu. Agora veja o que acontece na questão de Ezequias. Deus mais 15 anos para Ezequias. Quem que nasce? Manassés, que foi um dos caras cruel. Então veja bem, poderia ter sido evitado Manassés? E por que Deus estendeu a vida? Deus não está no controle de tudo? Quer dizer, Deus... veja, eu não acho que Deus esteja no controle de tudo, não. Entra isso que entra. Deus deu o livre-arbítrio e houve uma mudança de decreto. O senhor não acha Deus muda decreto. O senhor não acha que Deus está no controle de tudo? Não, acho que Deus está no controle da vida dos que dão a vida a Ele. Mas não, Deus não está no controle de tudo, não é porque Deus não possa estar, mas é porque Ele tem razões para nos dar o livre-arbítrio. Tudo o que acontece, Deus permite. Nada fora da permissão de Deus acontece. Mas nem tudo o que Deus permite, Deus quer. Né? Acho que até falamos sobre isso em algum momento. Nem tudo que Deus permite, Deus quer. Aí a pergunta é, por que Deus iria permitir algo que Ele não quer? Porque Ele nos cria como seres maduros moralmente. O que é a maturidade moral? É você fazer o certo diante da possibilidade de fazer o errado e, independentemente da sua escolha, você vai arcar com consequências diferentes. É o modelo que Deus cria. Se nós não tivéssemos escolha, nós teríamos uma ética robótica. E no mundo de ética robótica, nós não teríamos um mundo tão maduro moralmente como esse em que temos livre-arbítrio. Ô pastor, falando nessa questão de livre-arbítrio do homem escolher por Deus, é o homem que escolhe por Deus ou Deus que escolheu pelo homem? Não, Deus permite ao homem que tenha o exercício de liberdade nas suas decisões morais. Inclusive a decisão de negar-se a si próprio e abrir o coração à obra salvífica que foi 100% realizada por Deus. Ele não contribui para a obra. Ele apenas aceita isso. Deus morreu potencialmente por todos. João 3,16. Né? Enviou o seu único filho para morrer por todo aquele que nele crê. E para que, inclusive, aquele que nele crê tenha vida eterna. Então, basta que você creia. Mas essa questão de salvação, ela está muito complexa para alguns povos. Por exemplo, os judeus. Os judeus é um povo eleito, uma nação escolhida por Deus. Isso está no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Vós sois povo eleito, povo adquirido, sacerdócio real. Está se referindo aos judeus ali, especificamente, não? Sim, mas eu não acredito que tenham sido escolhidos para serem salvos. Deus nunca teve um plano inicial de salvar os judeus e os outros não. Mas e quando a Bíblia diz em João, ele veio para os seus? Não são judeus, mas os seus não receberam. Sim. Ou seja, não era um plano inicial de salvar os... Não, o plano inicial sempre foi a salvação por meio de Cristo. E podemos falar sobre isso, mas Deus escolhe os judeus para, por meio deles, e Deus ser apresentado ao mundo. No Antigo Testamento, nós mesmos já conversamos aqui sobre uma situação que teve o maior avivamento registrado na história da humanidade. Foi na capital da Síria, dos inimigos, dos arqui-inimigos dos judeus, que é Nínive, que o profeta Jonas foi pregar lá. E Jonas não foi forçado, não. Se quiser falar sobre isso também. Jonas não foi forçado a ir a Nínive.
Foram os maiores avivamentos, o maior na realidade. Né? Sim, o país inteiro. Mas se eu falar que Jonas não foi forçado a ir a Nínive, parece brincadeira. Quando a gente lê o livro de Jonas, né, pastor? Qual é o problema do livro de Pastor, Jonas? ele entra na embarcação, vê uma tempestade. Sim. Né? Os homens sentem que estão sendo castigados pelo Todo-Poderoso. Lançam Jonas no mar. Aí, de repente, o Jonas é engolido por um grande peixe. Ele não foi forçado a ir para Nínive depois dessa tormenta toda? O erro, a meu sentir, eu digo isso com todo respeito, na sua narrativa, é que você acha que Jonas caiu ao mar e imediatamente foi engolido pelo peixe. Mas não foi. Você chega ao final do capítulo 1 de Jonas, deve ser Jonas 1,17 ou 1,19 por ali, tem poucos versos. Você chega ao final do capítulo 1 de Jonas, Jonas é lançado ao mar. O início do capítulo 2, Jonas é engolido pelo peixe, mas existe um grande tempo entre ele cair no mar e ter sido engolido pelo peixe. É uma lacuna, então. Existe a Bíblia não nos fala. Tempo em que ele estava no mar, fora do peixe. Você está entendendo? E como é que eu sei isso? Agora vamos lá. Revela. Vou revelar. Você está com o livro de Jonas aí? A Bíblia? Não, Abre aí. Sabe como é que eu sei isso? Preste bem atenção. Pela oração que Jonas faz dentro da barriga do peixe. Jonas vai orar pelo tempo em que estava no mar, fora do peixe, foi às profundezas, às bases do monte, morreu, se arrependeu, disse: Senhor, eu vou seguir, se arrependeu. Deus o ressuscitou e aí foi fazer a vontade dele. Nínive não era na costa não, perto do mar não, você sabe disso? Sim, Nínive não era geografia. Né? Mas o peixe, quando colocou Jonas para fora... ao Senhor. Sim, aí Jonas teve que andar não sei quanto para Nínive, para cumprir a missão. Sim. Lê aí o capítulo 2. Mas por que aconteceu? Eu só me explico por que aconteceu tanta tormenta. Porque Jonas, ao invés de ir para Nínive, ele estava indo para um outro lugar. Ele decidiu ir para outro lugar. Aí, no meio do caminho, que ele praticamente está fugindo da sua missão, acontece essa tormenta. Não estava empurrando o Jonas para cumprir a missão? Qualquer um de nós, se nós sairmos do plano de Deus, da vontade de Deus para a nossa vida, nós iremos sofrer coisas terríveis. Saímos do guarda-chuva de proteção do Senhor, o plano de Deus para a nossa vida. E Deus se usa dessas dificuldades para o nosso bem. Para trazer o propósito. Mas lê aí o verso 2, o capítulo 2, preste atenção. É interessante. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, nas entranhas do peixe. Capítulo 2. Eu sei. Lê, para ficar completo, lê o último verso do capítulo 1. É 17 ou é 19? Jonas 1. Celular bonito dele, né, rapaz? É umas cores assim, umas cores elegantes, né? É 17. É de príncipe. Nossa. Preparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. Certo. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Então, 16 ele cai no mar, né? Sim. Temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor e ofereceram sacrifício ao Senhor, fizeram tal. Aí o peixe engoliu. Versículo 15. E levantou a Jonas e o lançaram ao mar e cessou o mar da sua fúria. Certo. Aí os homens oferecem sacrifício, 16, certo. E preparou, depois, aí sim. Deus preparou o peixe para levar Jonas. A minha tese aqui não é que ele preparou contra a vontade de Jonas, não. Ele preparou de acordo com a vontade de Jonas. Agora vamos ver o capítulo 2. Por que eu digo isso? Capítulo 2. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe. Pronto. Jonas, o que a narrativa fala? Jonas caindo ao mar, depois fala que o peixe engoliu. E depois começa a falar da oração que Jonas fez dentro da barriga do peixe. Agora, pela oração, nós iremos ver que entre cair no mar e ser engolido pelo peixe, houve um grande tempo, que eu sei desse tempo, do que aconteceu nesse momento, graças a essa oração que você vai ler, que é Jonas fazendo, sobre o que aconteceu com ele antes no mar. É porque na leitura que a gente faz, sem prestar atenção na oração, dá a entender que ele foi jogado nas águas foi engolido já pelo peixe, e o peixe depois solta ele lá em Nínive, né? Sim, mas quando a gente presta atenção na oração, é uma oração de agradecimento. Olha aí o que ele lê aí, ó, o que ele diz. Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre da sepultura gritei. Você está lendo 2:1? 2:2 agora. Sim, vá.
E do ventre da sepultura gritei, tu ouviste a minha voz. Olha aí. Porque tu me lançaste na profundeza, no profundo, no coração dos mares, e as correntes das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse, lançado estou diante dos teus olhos. Todavia tornarei a ver o teu santo templo. Olha, ele não reclama em nenhum momento. Mas a oração ele está fazendo oração de forma poética. Sim. Não que ele tenha vivenciado isso, né? Aí Tudo, você né? tem que me dizer por que você está interpretando dessa forma. Porque aí já fica. Você já fez poesia para Deus? Sim. Não, porque aqui o que ele está falando, ó, que caiu, né? Ele está descrevendo. Diga aí que vai dizer que ele foi nas bases da montanha, do monte. Eu desci até os fundamentos dos montes. Olha, desci até os fundamentos Verso do monte. 6. A terra me encerrou Olha aí, para morreu. sempre com Morreu? seus ferrolhos. A terra me encerrou para sempre com seus ferrolhos. Você não gosta de poesia? Você quer dizer o quê? A terra me encerrou para sempre com seus ferrolhos. Mas tu fizeste subir a minha vida da perdição. O que é isso? Ó Senhor meu Deus. O que é isso? Foi ressuscitado. Cristo. Ressuscitado. Aí, a partir daí... E aí Jesus também falou isso, né? É, Como não, Jonas. É um outro assunto É. da correlação de Jonas, por exemplo, pela vida de uns, outros foram salvos. Jonas, quando você lança em sacrifício uns... Uma tipologia, É né? a tipologia. Mas essa é outra história. Mas o que é interessante que as pessoas não notam é isso. É que Jonas foi lançado ao mar, teve esse tempo aí que ele caiu, foi às bases do monte, as algas se enrolaram nos seus cabelos. Foi nas profundezas, Foi nas nas correntes das profundezas, águas. morreu e Eu vejo mais ele com uma poesia para Deus, falando da tormenta que ele viveu, né? Não, acho que não é de forma literal que ele viveu tudo Bom, isso aí, né, pastor? Aí é um argumento difícil de dizer, né? Você ficar vendo poeticamente, é uma poesia de algo que aconteceu, né? Você veja Essa que... visão. Porque se ele tivesse caído e sido engolido pelo peixe, por que ele ia falar isso? Fui até as bases dos montes, as algas enrolaram no meu cabelo, tal. Mas na conversa inicial o senhor disse que Jonas, ele não tentou fugir de Nínive, não foi isso? Não, Ele não tentou fugir da missão? não, tentou. Ele só não foi forçado a voltar a Nínive. Só não foi Forçado. forçado. As pessoas acham que Jonas não queria ir a Nínive de jeito nenhum, aí Deus fez o que fez, mandou o peixe engolir contra a vontade dele e cuspiu lá em Nínive. Eu estou dizendo que não foi assim. Tô dizendo Deus que preparou circunstância para levar ele ao propósito. as circunstâncias acontecem em decorrência de Jonas estar fora do propósito de Deus. Mas Jonas queria? Porque ele tentou ir para o nome da cidade que o Jonas queria ir. Tarsis, né? Parece até com o seu nome, né? Mas ele queria ir para Tarsis? Ele Para foi para a direção oposta, meu querido. Então ele não queria ir. Não queria, certo? Ele passou a querer aqui no mar. No mar, que quando ele cai no mar, ele diz, Senhor, eu voltarei a olhar para ti. Eu não consigo viver fora da tua... Jonas era um profeta reconhecido. Vocês sabem disso. Jonas era um profeta reconhecido, até citado nas Escrituras. Era um profeta reconhecido, era um homem de Deus. Então, o homem de Deus que se afasta da vontade de Deus para a vida dele, tudo no mundo acontece. A tormenta vem. Deus não precisa nem dar uma ajudinha para isso, não. Tudo no mundo acontece. Agora, chega um momento que ele diz, epa, Senhor, não é assim, não. Ele não reclama em nenhum momento, nem murmura. Senhor, não, eu quero voltar à tua palavra, farei tudo. Aí Deus age. Ele vai, o peixe joga lá em Nínive, e Nínive não é na praia, não é na costa, não é no litoral. É longe. É longe, ele joga na terra e Jonas vai andando para lá. Porque ele vai fazer. E de fato, Jonas tem uma coisa curiosa também. O livro de Jonas, capítulo 4 do livro de Jonas. Jonas é um exemplo de um profeta que quis se matar. Sabe por quê? Por quê? Porque o ministério dele deu certo. É verdade. Ele pregou e o povo se converteu. Você está entendendo? Qual era o problema de Jonas, meus queridos? Era dizer para Jonas assim, Jonas, você vai pregar para a salvação do povo que lhe odeia. O povo que odeia o seu povo, o seu arqui-inimigo. O que a Síria fazia é coisa que eu não tenho nem coragem aqui de falar.
Porque se eu falar aqui é capaz do canal cair. Tem as coisas tão horríveis que não tenho nem coragem de falar. Até o irmão do podcast aí, como é o Pedro vai ficar chocado se eu falar esse negócio, vai ficar chocado. Ele não está acostumado a falar coisas, ouvir coisas tão assim, né? O que a Síria fazia era um negócio perverso. Costurava as barrigas das mulheres. Pronto, né, irmão? Não, você vai dizer, é coisa triste demais. Muito pesado, né? Pesado. É para esse povo que Deus mandou pregar a salvação. Sem falar o que fazia com os pequenos, né? Sim. Aí Jonas disse, eu vou, mas você sabe como é o ser humano, é complexo. Ele vai, mas dentro dele ele diz, eu vou, Senhor, eu quero entrar na tua vontade, eu vou fazer. Né? Que é justiça própria, mas Senhor, faz com que eu não tenha sucesso. Aí Jonas vai, né? Prega, todos se convertem, é o maior avivamento da história da humanidade. E ele tinha o que fazer lá. Já era um profeta renomado, já pensou, tá ali para discipular o povo, ensinar a Tanar para o povo, a Torá, né? A Tanar é fechada no ano 90 depois de Cristo pelo Concílio de Jamnia. Mas ensinar ali Mas ele diz, nossa, aí quer se matar porque o ministério dele deu certo. Você vê como o crente é complicado, o povo complicado. Se não dá certo, quer se matar. Se dá certo, também quer tirar a vida. E é muito interessante essa questão, porque a gente não está falando de graça aqui, né? A gente está na lei. E a misericórdia. É outra discordância que eu tenho. Que há graça na Bíblia toda? A Bíblia é um livro só. Toda salvação se dá pela graça por meio da fé em Cristo Jesus. Toda. Como é que os que antes de Cristo encontram a salvação? Colocando a fé no Messias que vinha no futuro. Apontando. Assim como os de hoje encontram a salvação, colocando a fé no Messias que veio no passado. Não é isso que a gente viu em Gênesis 3:21, já está apontando para o sacrifício de Cristo. Não é isso que a gente viu. Êxodo. O curso lá que eu tenho do Licurgo Academy é demonstrando, um dos pilares é esse. Por exemplo, Êxodo. Você vai ver a forma como se organiza o povo de Deus para marchar no deserto é no formato de quê? O tabernáculo no centro. 3 tribos ao norte, 3 ao sul, 3 ao leste, 3 ao oeste, levanta todo mundo, marcha para o plano de Deus para a vida de vocês. O que é que um drone viria ali, um satélite marchando? A cruz. Tabernáculo. O tabernáculo no centro, a cruz, o povo organizado em formato de cruz, marchando com Deus no centro, todo mundo sabendo a sua vontade. Então, tudo aponta para a cruz. E, de fato, pessoas do Antigo Testamento foram salvas, né? Com 100% de certeza. Os outros povos do Antigo Testamento? Do Antigo Testamento foram salvos de que forma? Não, por exemplo, Abraão, Isaac e Jacó estão salvos. Sim. Mateus capítulo 8, verso 11. Abraão, Isaac e Jacó estão salvos. E os caldeus? Por conta, os assírios, como a gente qualquer um que colocar a fé em Jesus encontra a salvação. Ruth não era judia, né? Não. Pois é, os assírios não eram judeus. Mas assim, eu estou dizendo que Abraão, Isaac e Jacó são salvos é porque está na Bíblia. Não é porque eu estou fazendo essa afirmação. Está na Bíblia. Se você quiser abrir, povos virão do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul e se assentarão à mesa com Abraão, Isaac e Jacó. Outro que 100% de certeza que está salvo, quem é? Moisés. Moisés, eu não sei onde é que tem dizendo isso aí. Moisés conversou com Jesus. Sim, Moisés por conta da aparição, certo, boa. Elias, mas assim, você está pegando só gente de alto nível. Enoque, né? Se for para pegar gente de alto nível. Agora eu vou pegar um baixo nível, Manassés. O ladrão na cruz, homem. E Salomão agora em Manassés que se converteu. E Salomão foi salvo? Salomão? Rapaz, vou colocar Salomão aqui porque o Salomão é o filho do homem que é segundo o coração de Deus, um dos maiores reis de Israel. Falando-se de sabedoria, só Jesus foi maior do que Salomão, mas é um cara que se perdeu pelas muitas mulheres, idolatrou os deuses de suas mulheres, e aí teve um fim da vida meio complicado. Dá para dizer se foi salvo? Pois é, nós não temos certeza, né? Mas a posição dele era um indício de quem se afastou de Deus. Até os livros, se olhar os livros, né? Você vê o último livro dele, Eclesiastes, é um livro de sabedoria profunda, mas um livro que demonstra alguém com um espírito bastante afastado, assim, né? É interessante, sabedoria não salva ninguém, né, irmão? O homem mais sábio do mundo não garante a salvação. O ladrão na cruz é certeza ter sido salvo, né? E Salomão, o senhor não consegue
Eu não pontuar. Você vê alguma passagem das Escrituras que diz que ele seja salvo? Eu estou falando assim, com a certeza das Escrituras, né? Não me parece que... O senhor que é meio salomista, e aí? Você viu alguma passagem das Eu, Escrituras? eu sou do seguinte ponto, né? Por exemplo, primeiro a misericórdia. Se você for analisar o pecado que Manassés cometeu, ou que Nínive cometeu, ou que humanamente você fala, não, esse cara tem que ir direto, se morrer, vai direto pro inferno pelo que fez. É a mente humana. Só que o que acontece entre uma pessoa e Deus naquele momento ali Se houver arrependimento, é Mas o que a gente está o que perguntando... a gente vê que os pecados que cometeu, eu vejo Salomão numa reflexão em Eclesiastes. Que quando ele diz, debaixo do céu tudo é vaidade. Então ele vê, tudo que eu tive não foi Vaidade da passageiro. vaidade, tudo é vaidade, né? Tudo passa. Então ele está numa reflexão profunda da existência mesmo. Tá, reflexão nós não- profunda sem conversão não dá salvação, né? É verdade. Mas nós não temos como saber, Sim, assim, não tem biblicamente, como afirmar. como Abraão e Isaac Jacó, o ladrão na cruz. É. Mas quem dá a solução para isso aí, quem dá uma melhorada grande nessa história aí é o ladrão na cruz. Porque Sim, que só foi tem gente alto nível e a gente, pronto, agora estamos perdidos, né? Porque só os pessoal top demais, né? E nós que somos soldados, esse pessoal tudo patente alta aí, né? Patriarcas, e aí, né? Mas falando assim do ladrão da cruz aqui, deixa eu... Vamos lá. O senhor consegue ver arrependimento no ladrão da cruz? Porque ele não se expressa em uma ação de alguém que está arrependido para Jesus. Ele simplesmente repreende o outro ladrão. E aí fala para Jesus, quando estiveres no seu reino, lembra-te de mim. Mas ele não pede perdão a Jesus pelo erro, pelo pecado, não Mas é? ele reconhece o senhorio de Cristo. Ele fala lá no texto, Senhor. Lembra-te. Isso é muito importante. A forma como Ele reconhece o Messias. um prisioneiro ensanguentado diante de outro prisioneiro ensanguentado, transfigurado, que está sendo atacado, não é? Olha para ele e faz, Senhor. Ele reconhece ali. Lembra-te de mim. E a resposta é impressionante, né? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. E essa ação foi uma ação de arrependimento. Creio que ele se arrependeu, embora não esteja explicitamente no texto, mas o que está explicitamente é o reconhecimento do senhorio de Cristo e ele querer a salvação. Isso até tem um ensinamento importante, porque a oração da salvação não é complexa. Simples. É a gente que... Que complica. É querer. A oração da paz é, Senhor, eu me rendo. O Senhor é o Senhor. Eu me rendo. Eu aceito aquilo que eu não posso com meus próprios braços. Essa oração de confissão, o que você acha? Assim, a gente faz o apelo, a pessoa vem para Jesus, vamos confessar Jesus agora. É religião? Eu acho que, primeiro, não sou contra, mas segundo, o que eu faço é o seguinte, né? Se você fez essa oração genuinamente com o seu coração, se você fez sua oração genuinamente de coração, procure um pastor que você é nova criatura. Se você fez de coração. Né? Coração de verdade, Coração, sinceridade. porque ninguém engana Deus. Sim. Ninguém engana Deus. Doutor Tassos, eu ficaria aqui conversando com o senhor. Ô, rapaz, é porque ó, a professora ali, ó. À noite. Nossa. A pastora ali já me sinalizou. A pastora ali já deu uma... ela, a gente tem agora que estava ficando bom, já são mais de 700 pessoas aí, pastor? Já 773. Ó, 773 pessoas. Agora que estava ficando bom, pessoal. Ó, pessoal, vai acabar, quer ver? Ó? Olha aí. É que nós temos um compromisso. Logo mais, eu também ficaria aqui. Vocês são pessoas das quais eu gosto muito, né? Parabéns pelo trabalho que vocês têm feito. Que Deus abençoe cada vez mais. Que esse podcast cresça cada vez mais. Obrigado. Tenha atingido muitas pessoas, né? Vocês têm uma habilidade especial de conversar, entrevistar e tem levado conhecimento para muita gente. Glória a Deus por isso, né, irmão? E sempre é uma honra receber o senhor. A gente aprende muito com o senhor. É uma inspiração grandiosa. Mesmo estando na América, nos Estados Unidos, a gente sempre está acompanhando o trabalho que o senhor desenvolve através das redes sociais.
E o nosso pedido ao bom Deus é que continue te abençoando, a sua família, seu ministério, Amém. sendo contigo. Só um minutinho, o senhor não pensou em vir para o Brasil ser político, não, depois daquele problema na faculdade, pastor? Porque aquele problema deu maior auê, era o momento agora, porque geralmente as pessoas apanham e falam, eu vou vir como candidato e ganha, né? Não era uma oportunidade para o senhor se tornar federal, não? Rapaz, vários partidos me procuraram com projetos nacionais de eu me candidatar, assim, com vários partidos me procuraram, mas tem uma situação aí que é intransponível, que não deu para eu ser, que é o fato de não ser a vontade de Deus para minha vida. Tem direcionamento, tinha paz para isso, não tinha paz para isso. E quando o Senhor, de fato, nos sinaliza com a ausência de paz, de que aquele é o caminho, é melhor obedecer. Nem tudo que aparenta bom é de Deus. Certo? Nem tudo que aparenta bom é de Deus. Continuo influenciando a política, faz parte da minha teologia pública, faz parte da minha apologética cultural. Creio que é parte do trabalho do crente demonstrar essas ideologias satânicas e se posicionar contra elas. Mas eu sinto-me honrado pelo convite que esses partidos me fizeram, pessoas que ligaram para mim, foram inclusive nos Estados Unidos, tive reunião com alguns, mas eu de fato não tive direcionamento do Senhor para isso agora, e eu sou uma pessoa que procuro, como vocês são, procuro seguir a paz no coração, o direcionamento de Deus. Não sei o que é que Deus tem, assim, o que é que Deus vai promover, mas com certeza não era me candidatar, eu não senti paz para isso aí. Mas teríamos aí um bom político, né? Político. Pastor, muito obrigado mais uma vez por aceitar o nosso convite. O nosso encontro foi aqui de Balneário Camboriú. Gratidão ao Pedro com o estúdio... Qual é, Pedro, o nome do... Camboriú Estúdio, que abriu as portas para nós fazermos esse podcast de hoje. Pastor Carlos Cardoso, mais uma vez, amigão aí, que sempre está comigo nessas batalhas. Muito honrado, viu? Bom. Gratidão, pastor, de verdade, feliz por sua presença em nosso canal. Falar para minha esposa aqui, próxima vez, vamos ver se você me lembra de trazer uma gravata. Não, a gente vai vir de camiseta preta. O senhor está se sentindo desviado, né? Nem que eu coloque a gravata e coloque um lençol assim por cima, imitando o paletó, para ficar... Mas parabéns, é uma elegância. Não, vamos focar. Coloca aí, pastor. Isso aí, ó. Isso aí. Olha aí, ó. Olha aí. Por senhor não se sentir tão desviado, né? E como as camisas são tudo pretas, as gravatas pronto, pretas. Olha aí, ó. Perfeito. Boa. É que aqui é assembleano, pastor. Essa aqui é assembleano. Não, eu falo assim, mas é elegância, né? Elegância, né? É isso aí. Receber uma autoridade nesse nível, viu? Temos que preparar. Obrigado por sua audiência, obrigado por sua interação, obrigado por fazer o Eu Acredito Podcast acontecer. Se você não é inscrito em nosso canal, se inscreva, ative o sininho de notificações. Deixa aí o seu like, se eu gostei. Às vezes você se envolveu com a nossa conversa e esqueceu de fortalecer o nosso trabalho. Faça isso agora. Deixa o seu like, se eu gostei, seu joinha. Compartilhe para mais pessoas. Se não segue o pastor Tassos Licurgo em suas redes sociais, é só colocar Tassos Licurgo. Instagram é Tassos Licurgo, TASSOSLYCURGO. Coloca esse nome lá na busca do YouTube, você vai achar o canal do YouTube, e também tem a plataforma nossa que é Licurgo Academy, com Y no final, Licurgo com Y também, licurgoacademy.com. É isso aí, siga e acompanhe o Dr. Tassos Licurgo em todas as redes sociais. Nós vamos nessa, com a graça de Deus. Na segunda-feira estaremos de volta com programações especiais. Fique na paz, fique com Cristo. Até mais. Acabou.